Então vou agora passar a palavra ao Brito Guterres. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Núria, obrigado. Antes de mais, Núria, André, vocês ouvem-me bem? Sim. Sim? Ok. Então, antes de mais, pronto, o agradecimento formal que tenho que fazer nestes momentos, e não é por acaso que se faz isto, né? Porque estou muito contente de terem convidado para ajudar a passar este confinamento num bom debate, sexta-feira à noite, e tenho sempre, e não é a desprezar o carinho especial que tenho pelo Barreiro, pela mobilidade, pela capacidade de mobilização que tem, estou aqui caras conhecidas, o Augusto, o Alexandre, o André, são minhas ligações para esse lado, da minha experiência de vida ali, portanto, muito agradeço também a vossa presença e convite, e é sempre uma alegria, e o Barreiro consegue muita coisa, porque 50 pessoas, sexta-feira à noite, é muito bom. Em relação ao que eu vou falar, bem, há sempre aqui as hipóteses de uma pessoa se espalhar ao comprido, porque o tema é relativamente vasto, eu vou tentar falar mais sobre a minha experiência de cidade, da organização da cidade, quer dizer, diria melhor de espaço urbano, e no que concerne a política pública, que é onde eu mais ou menos navego, mas queria dizer desde já que a formulação para este debate, conversa, foi muito bem conseguida. Porque a questão de desigualdade social, inclusão e interculturalidade, ou começando pelo fim, pela interculturalidade, diversidade, etc., normalmente quando temos debates sobre isso, raramente, às vezes ligamos à desigualdade, mas estamos sempre a associar muito mais a questões às vezes olhamos com o ar um bocado exótico, com aquela esperança de que claro que é bom que os povos se deem, etc. E raramente há uma afirmação tão clara e conectada de como a interculturalidade, eu até diria, no caminho para o pluralismo, podia ser uma visão essencial para combater a desigualdade e trabalhar a inclusão. E posso dizer porquê, porque, vocês reparem, se estivermos aqui a pensar na área metropolitana de Lisboa, e eventualmente depois já tem o Renato que tem mais dados sobre isso do que eu, os meus dados são, infelizmente, no sentido empíricos de experiência de trabalho, e depois são de cruzamentos que eu faço de dados reais, entre vários municípios, não é? Só que normalmente têm, às vezes com medições, indicadores diferentes, é muito difícil agregar às vezes, para olhar para toda a área metropolitana. Mas se olhar bem para a área metropolitana e para a sua formulação e como é que ela chega a um espaço agora de 3 milhões de pessoas, podemos dizer que a desigualdade para o lado da pobreza, nesse sentido, situa-se muito na sua periferia e na maneira como a cidade foi... Agora aqui, pronto, quando eu agora digo cidade, desculpa, estou a falar mais da expansão urbana de Lisboa, né? Na área metropolitana, que não é uma cidade, como sabem, mas que é um conjunto de fluxos entre vários territórios. Mas se olhar bem para ele, para a sua evolução, que vamos para encontrar que é um bocado na sua periferia, no contexto, olhar para a área metropolitana toda, mas também na periferia dentro de cada concelho, que nós encontramos os locais normalmente associados a indicadores de maior pobreza e que são quase na sua maioria, e isso é que eu acho espantoso, há pouca ligação sobre isso, mas são quase todos a sua maioria de territórios construídos a partir de experiências de migração. Quer seja a migração interna, de pessoas que vieram do interior de Portugal, não é? E temos muitos exemplos nos arredores do Barreiro, como sabem, não é? Baixa da Banheira, com pessoas que vieram do Alentejo, vieram trabalhar para a CUF. Temos a experiência depois internacional, não é? Que e perto também há o Val da Moreira, por exemplo, não é? Com muitos retornados e depois muitos imigrantes a virem de Guiné, de Cabo Verde. Estou a usar o Barreiro e essa zona mais como de forma visual para ajudar aqui. E depois temos também outro fenómeno, que é em Lisboa, por exemplo, é muito interessante, que é a expulsão dos ciganos do centro para zonas mais periféricas da cidade. O pessoal acha muitas vezes que os ciganos também, alguns eram nómadas ou migraram de fora de Lisboa para Lisboa. Isso também aconteceu, mas no caso de Lisboa, por exemplo, se eu falar de um bairro que é de Roleira, esses ciganos estavam instalados, historicamente, os maias, século XVIII, XIX, no centro de Lisboa, e foi a partir do momento que há a expansão dos prédios de arrendamento urbano, não é? Que acaba por haver esta deslocação das pessoas para fora. E, portanto, é extremamente curioso que nós, se olharmos para a metropolitana toda, olhando Lisboa como o centro, e o que é que empurra para a periferia, e depois olharem para dentro de cada concelho, vocês vão ver isso. Quando falam da mina, estão a falar de arredores do Barreiro, não é? Quando se fala na Vila de Cascais, também é um centro onde não há estes bairros, onde, não é? Estão todos na periferia, mesmo acontece em Sintra, etc. E, portanto, há muito... E o que é espantoso é que, realmente, em todos estes territórios, que se formos aplicar os indicadores, se formos ver os diagnósticos de cada concelho, concelho a concelho,
nos observatórios de pobreza, vocês vão ver que a pobreza está localizada aí. Portanto, há uma relação, do ponto de vista de dinâmica, entre migrar para o espaço urbano, estou a falar, obviamente, de desigualdade e pobreza no contexto urbano, há uma correlação entre isso. E, portanto, quando eu falo que trabalhar a interculturalidade e o pluralismo pode ser um veículo importante e fundamental de combater a desigualdade, é por isso. E porquê que isto pode ser importante? Porque podia considerar, estamos aqui, podia fazer um mero descritivo de como é que a área metropolitana se formou, quais foram as suas dinâmicas e pronto, ficámos por aí. Não, mas a verdade é que nós sabemos, por uma série de fatores que já vamos falar, e eu vou abordar um bocadinho e depois espero que o Renato fale mais. Desculpa, Renato, mas também fizeram uma introdução tão grande ao Renato que agora dá para empurrar tudo para ele. Não, estou a brincar. Reparem, o estudo da OCDE, né, que é muito recente, tem um ano, foi feito há 2 anos, tem um ano de lançamento, bem, enfim, o Renato saberá melhor, fala que em Portugal é preciso 5 gerações para sair da pobreza. Eu acho que às vezes as pessoas não interiorizam isto, não é? 5 gerações, já pensaram bem nisso? Para haver alguma mobilidade é preciso 5 gerações. E, portanto, novamente, se eu agarrar outra vez na história da construção de Lisboa, se eu começo com as migrações dos anos 50, 60, e depois com os retornados dos anos 70, e depois com os imigrantes, não é? Que, portanto, vieram nos anos 70 e 80 da África, e agora, mais recentemente, nos 90, do Brasil, leste, e agora ainda mais recentemente, já neste século, mais pessoal do Sudeste Asiático, pensamos que estas gerações estão muitas delas, fixadas nestes territórios, nos mais antigos, vão ficando por aí. E, de facto, é muito difícil haver mobilidade. Porque, reparem, porque é que isto, e estou agora a juntar isto à questão da construção da cidade e das migrações, para pensar isto no pluralismo. Porque a política pública em Portugal está muito dependente do sítio onde eu cresço, da minha origem, do meu percurso, não é? Isso a nível de mobilidade, acho que depois o Renato pode confirmar ou não, com mais detalhe, não é? Mas a questão de onde eu venho, onde eu cresço, é importantíssimo para definir a capacidade de mobilidade que cada pessoa tem. Depois, eu posso lembrar também que as políticas públicas, na sua maioria, em Portugal, estão definidas em função do território também. E, portanto, se eu cresço em determinado território, eu vou àquela escola, eu vou àquele centro de saúde. Portanto, se houver um desinvestimento ou se houver um universalismo demasiado grande no sentido de somos todos iguais e não estar atento às especificidades de cada território, às exigências de cada política pública implementada no espaço, tenha essa atenção, nós vamos sempre deixar pessoas para trás. E essas pessoas nunca vão conseguir ultrapassar estes obstáculos. E depois usamos, naturalmente, e há aqui muitas pessoas que estão na minha ordem de trabalho e conhecem o que eu quero dizer, qualquer pessoa que venha de um contexto desses, que consegue tirar uma licenciatura, etc. Ou seja, isto é tão grave, nós agarramos essa pessoa e chamamos o resiliente. Não é? E agarramos essa pessoa, promovemos, fazemos uns programas, também façam os programas, fazemos umas revistas, esta pessoa veio daquele bairro e conseguiu. Sabendo eu que para aquela pessoa conseguir, houve 100 que não conseguiram. Não é? E não conseguiram porque não tiveram capacidade. Aquela pessoa passou pelos pingos da chuva, teve alguma determinação, teve alguma sorte e conseguiu. Mas cada vez que eu estou a exaltar uma personagem que vem num território deste, estou não só a assinalar como é difícil ter mobilidade de quem parte dali, como também estou a assinalar que há 100 pessoas que caíram pelo caminho, não é? Que não tiveram a mesma capacidade. E, portanto, como temos um território agora urbano muito vasto na diferença e na diversidade, não é? E como não temos atenção a isso, como estamos a fazer as mais pequenas tarefas de política pública, nomeadamente, olha, até na maneira como se dá uma disciplina de história em Portugal, por exemplo, vamos sempre pondo pessoas para trás que nunca vão conseguir ultrapassar. E depois, temos outro problema também, que agora é mais de fundo, que é as políticas sociais que nós temos, que tendem a representar na esfera do real os direitos consagrados, não é? Também a visão também muito pouco emancipatória e muito de sufragar o que as pessoas fazem, não é? Mais do que elas não podem fazer, do que elas realmente podem fazer para se autonomizar. Isso também é um problema, porque as políticas sociais correspondem de facto a direitos que existem, mas se vocês repararem na maneira como nós fazemos a gestão do dia a dia, muitas vezes do RSI, da habitação, das CPCJ, é tudo uma lógica muito pouco emancipatória e muito corretiva. E por isso, agora mais para não deixar só este discurso aqui deste lado mais negativo, pronto, claro que isto sofre imenso de termos políticas públicas muito verticais, muito tematizadas, não é? Que vêm de ministérios, de uma estrutura de Estado, e nós sabemos que cada pessoa, cada família, cada agregado que está num ciclo de pobreza não tem só um problema, ou já nunca são olhadas com potência, e depois tem cada pessoa enfrenta vários desempowerments, não é? Portanto,
eu se vou tratar o problema da habitação daquela família, daquela pessoa, essa pessoa continua a ter só a quarta classe, se calhar a mãe continua a não ter documentos de nacionalidade portuguesa e continua a ter 3 trabalhos precários, por isso sai às 5 da manhã, chega às 10, por isso me acompanho. Vou acabar. Não pode falar a mim. Mas ouve-se mal, o som está péssimo. Tem alguém a falar. E, portanto, também esquecemos isso, não é? Que as políticas são muito verticais, estão muito distantes das pessoas, o tempo de adaptação da política pública é muito lento face à dinâmica que vai acontecendo no terreno, e, portanto, o que eu diria, assim, para rematar, é que nós precisamos, se calhar, de políticas que sejam mais interseccionais, como é óbvio, porque pensar que cada pessoa, cada núcleo, ou seja, todas as formas que nós olhamos a questão da pobreza são múltiplos fatores, portanto, não dá para dividir, não dá para ter serviços separados, distantes entre si, e que eu resolvo ali o problema do rendimento com o RSI, mas não resolvo a habitação, não resolvo a educação, não. Tem que haver um pensamento interseccional, tem que haver uma abordagem perto do território, e não estou a falar aqui daquela governança atual, que é muito de, ok, o Estado começa a recuar, e as pessoas, entre os filantropos, as instituições locais e ONGs têm que se desenvencilhar no que está acontecendo no território. Não estou a falar disso, estou a falar de uma aproximação grande entre a base, que assim percebe-se que sim, que se está a mexer e percebe que pode ter influência, isso é importante para termos ou não termos um movimento importante de base, associado a serviços públicos que estão perto das pessoas e conseguimos assim ter uma plataforma muito mais perto, com soluções muito mais apropriadas às dinâmicas de cada um, que obviamente que se encontrem todas num manancial de políticas públicas e direitos que são abertos para todos, não é? Mas pronto, queria acabar também com um tom de opinião do que eu acho que devia ser feito, que é para não ser só aqui um levantar de diagnóstico de coisas mal paradas. Okay? E lembrar, porque as pessoas esquecem isso, muitas vezes, que se nós caminhamos para o pluralismo, é que as pessoas olham sempre para a questão da diversidade e interculturalidade como algo mais exótico, algo que temos que fazer porque é bom para a paz, etc. Mas nunca percebemos isso enquanto potência. Quanto mais linguagens nós tivermos ao serviço do nosso território, quanto mais pessoas diferentes a pensar, mais até do ponto de vista agora da economia territorial, mais competitivos somos. Também, se quiserem usar estas linguagens mais, nesse sentido, mais europeístas, nas políticas, não é? Mas a verdade é que eu acredito que entre bairro, território, município, cidade, é espaço político por excelência para haver este encontro entre políticas públicas e as bases locais e haver uma adaptação mais honesta, mais contemporânea ao que realmente vai acontecendo. E obrigado.